De volta aqui na nossa programação BMC News, trazendo as principais movimentações do mercado, as notícias e também análises com os nossos convidados. Hora de receber Gustavo Bertotti, Head de Renda Variável na Fami Capital. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Ô, Gustavo, a gente está no comecinho do ano aí e muito se fala, muito se traça de cenários para o nosso mercado, principalmente um mercado que veio um pouco mais deteriorado, com uma série de pessimismos, uma série de cautela desde o ano passado. Queria entender um pouco da sua visão, como que está a percepção aí para esse ano de 2025, o que a gente pode ter aí de alguma novidade, alguma mudança de percepção em relação ao nosso mercado aqui no Brasil? Vamos lá, o Ibovespa, vamos trazendo agora um pouco, né, para o nosso mercado de ações, enfim. A gente vem um cenário, vamos dividir em duas pautas aqui, falar um pouco de Brasil, no doméstico, né? Acho que tanto no macro quanto no micro. Indo para o macro, eu acho que é o que impacta mais e traz muita incerteza para o mercado. A gente viu, né, o nosso cenário macroeconômico, né, se deteriorando muito forte, e eu diria principalmente, né, no segundo semestre, mas uma aceleração é grande no quarto trimestre, né? Eu acho que muito em cima de uma preocupação fiscal, né? A gente tem visto aí, né, a dívida PIB crescendo muito forte, né, possivelmente aí em 80% já do PIB, trabalhamos até com um cenário, né, para 2026, talvez 85% já, né, da dívida PIB, e um governo, claro, né, que eu acho que o próprio governo admite, né, o atraso, a demora, né, no plano fiscal, e que gerou muito ruído, né, muito erro de comunicação muitas vezes, né, e os agentes econômicos não levando, né, muito a sério, trazendo essa confiabilidade que tanto precisa, né. Então a gente viu principalmente o cenário, né, de outubro, né, em novembro, uma abertura muito forte da curva de juros. A gente pode ver que o DI para títulos, né, o DI para 2030, né, o vencimento, batendo quase 45% de alta nos 12 meses, mas muito dessa aceleração se deu entre novembro e dezembro, né, principalmente com essa demora da apresentação do plano fiscal e também o mercado não recebendo bem, né, a forma, né, como o governo vem passando por isso, né? E claro, né, as expectativas, a gente observando, né, a cada semana no Focus, né, as expectativas estão piorando. Hoje mesmo, né, tivemos aí, né, revisões para cima de inflação, né, taxa Selic também, previsões para 2026, né, e o mercado já trabalhando com uma Selic terminal ali de 15%, né, para esse ano, né, ou seja, o custo da dívida, o Brasil vem crescendo, né, em parte, vem gerando emprego, né, mas o custo, né, da dívida, né, a rolagem dessa dívida está sendo muito cara, né, e é um problema crônico, né, e isso impacta principalmente no dólar, né, e parte da nossa inflação também é em dólar, mas também nas expectativas, essa desancoragem das expectativas, né, de inflação, que está evidente agora no IPCA de dezembro. A gente vê uma inflação que ganhou força em relação a novembro, e um ponto que eu acho que faz sentido, né, a gente falar um pouco é a difusão desse IPCA, né, que subiu para 69%, né, uma evolução bem significativa, mostrando que essa inflação ela vem se espalhando mais pelo Brasil, né, e claro, então o Banco Central vai ter que ser técnico, hawkish, enfim, agir, né, para combater essa inflação. Claro, a questão fiscal, somado a isso tudo, né, então traz um clima de aversão a risco aí, para o nosso mercado. Ô Gustavo, você comentou muito bem, né? A gente tem um cenário macro bastante desafiador, essas desancoragens de expectativas, como que o Banco Central vai se comportar, como que o governo vai se comportar, e a gente sabe que, no fim das contas, ali o pessoal das empresas está trabalhando bastante, está correndo atrás, está tentando sempre melhorar a performance e trazer resultado para os seus acionistas e para a empresa, efetivamente, né? Como que está a sua percepção sobre justamente essa diferenciação? Um cenário macro, né, desafiador, complicado, trazendo desafios bastante grandes, e num cenário micro, as empresas tentando entregar ali, né? Você vê possibilidade da gente ter alguma melhora incremental em algumas empresas, em alguns setores, por conta de um cenário micro que vai desenrolar melhor? Ou, no fim das contas, percebendo até durante temporada de resultados, a gente ainda vai ter o macro se sobressaindo ao micro?
O macro, eu acho que é a principal razão do nosso mercado não ter uma tendência, né? A gente acompanha muita troca de posição na Bolsa, né? O Ibovespa hoje, boa parte das casas de análise revisando, né? Ibovespa, né? Uma média de 140 mil pontos, 145 mil pontos, né? Para o final desse ano. Mas nosso mercado troca muita posição, é muita volatilidade, né? Muito especulação, movimento especulativo e ganhos no curto prazo. Mas na parte microeconômica, se formos analisar resultados das empresas, né, corporativas no terceiro trimestre, a gente vê resultados até acima das expectativas, né, empresas gerando lucro, empresas com lucros crescentes, em parte, né, e também receitas. Porém, agora, né, no quarto trimestre, a divulgação começa agora, final de janeiro, dos resultados, a gente vê que o nosso mercado, a boa parte, né, muitas empresas cíclicas, eu acredito que ainda assim vão começar a reportar ali resultados com margens pressionadas, custos mais elevados, né, diante do cenário, né? Nós temos que colocar na conta que $1,06, né, muitas vezes, muitas empresas são importadoras de insumos, né, repassam esse custo para o consumo final. Porém, eu acho que mesmo assim, muitas empresas também vão reportar, empresas mais pagadoras de dividendos, né, geradoras de caixa, né, eu acho que vão continuar tendo resultados positivos, apesar, claro, não tem como a gente fugir do macroeconômico, né, o nível de despesa financeira das companhias, né, a tendência, né, ainda mais empresas que têm um endividamento alto, né, de determinados setores, vai continuar mais pressionado, porque, claro, o cenário, vamos dizer assim, nos últimos 6 meses mudou muito, né, em termos de expectativas, né? Então, mas eu acho que é um dos principais drivers agora, que nós trabalhamos aqui no mercado doméstico, lembrando que a nossa bolsa tem papéis, né, empresas extremamente desvalorizadas, empresas com fundamento, né, muitas empresas voltadas à exportação, como exemplo o setor de celulose, setor de mineração, petróleo, né, em parte, ou seja, frigoríficos, né, estão presentes no mundo todo, e também se beneficiam em parte de uma alta do dólar, que é uma receita também atrelada à moeda, né? Então, acho que os resultados corporativos vão ser fundamentais agora, muitas vezes, para alguns setores da Bolsa, né, para algumas diretrizes, apesar que eu acho que muitas empresas, né, que possuem, né, um grau de alavancagem mais alta vão apresentar resultados talvez um pouco mais impactados. Ô Gustavo, só para a gente também trazer na perspectiva aqui, né? Muita gente fala assim, os resultados, né? Eles demonstram, evidentemente, o último trimestre, e aí a gente vai pegando um compilado de trimestre a trimestre, anualmente falando, mas que talvez isso numa janela um pouco maior de tempo, né? Expectativa para 2, 5, 10 anos, um trimestre, 2, 3 trimestres acabam não sendo assim tão determinantes, tão importantes assim para construir uma jornada das companhias. Se a gente olhar, inclusive, a trajetória de algumas empresas, até mesmo nesses setores que você comentou, e a gente colocar em perspectiva, você vê oportunidades quando a gente vê o preço de tela um pouco mais amassado, o preço de tela um pouco mais fraco, perto do que já foi um dia, perto do que já representou em algum momento as companhias. Você tem a percepção que muito desses movimentos, essas volatilidades que a gente vem passando, representam oportunidades para construir um portfólio talvez vencedor no futuro? Muito, muito, né? Vamos dizer assim, a nossa bolsa, como eu falei, a gente tem empresas de diversos setores, empresas, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, né, o Brasil passa por crises constantes, né? As empresas, o que a gente vem visto em quase todos os setores da bolsa, são empresas atuando muito em cima de passivo, né, principalmente passivo circulante, né, priorizando caixa. Claro que o cenário sempre vai impactar, né? Você ter uma taxa de juros saindo de 12,25 para 15 no final do ano, a gente sabe que isso vai trazer impacto para o consumidor, para as empresas, em termos de receita, margens, enfim. Mas eu acho que tem muita empresa, né? O Brasil hoje tem grandes empresas que são, como eu falei, exportadoras, que muitas vezes em parte se beneficiam por uma moeda mais depreciada como o real, mas também muita oportunidade, né? Nós temos ativos na Bolsa em janeiro, nesse mês de janeiro mesmo, corrigiram praticamente 20%, 18%, uma empresa que tem empresas que têm caixa, né? Que tem uma situação um pouco mais confortável financeiramente, né? Mas, claro, o cenário em si traz uma aversão a risco muito forte, né? Principalmente na questão da fiscal, né? E o governo não passando uma clareza, né? Em relação às contas públicas claro, todo o mercado, muitas vezes, né, é muito impactado, né? E é uma bolsa muito atrelada também ali
a curva de juros, a gente vê uma abertura muito forte, como eu ressaltei antes, e ela também tem sido muito determinante agora na decisão dos investidores, né? E, claro, momentos, né, de aversão a risco, a gente vê uma fuga muito grande para dólar, né? Investidores buscando proteção, hedge, em cima da moeda, que também se valoriza por outros fatores internacionais também. Mas tem muita oportunidade, sim. Agora, claro, dependendo de cada perfil do investidor, né, trabalhando posições com papéis mais defensivos, empresas mais voltadas a dividendos, mas, claro, num horizonte mais longo de tempo, pensando em bolsa um pouco mais longo prazo. Ô, Gustavo, você comentou dos investidores, dessa saída, e a gente está vendo um mercado americano bastante aquecido, né? Bastante drenando, se a gente pode dizer assim, o capital de mercados emergentes, do Brasil também ao longo dos últimos tempos. E, claro, tem toda essa expectativa, né, com Trump no poder, como que vão ser as questões por lá, se vai continuar esse otimismo por lá e se os mercados emergentes também vão continuar sendo um pouco prejudicados, entre aspas, nessa festa aí que a gente está vendo nos Estados Unidos. Como que está a sua percepção, né, para esse cenário, principalmente agora, né, após a posse de Donald Trump, as primeiras ordens executivas, as primeiras movimentações e, claro, com um mercado bastante já especulando, né, como que vão ser esses primeiros movimentos e como que vai ser esse fluxo financeiro? Ainda mais hoje com a posse do Trump, o mercado já vem precificando já, né, algumas possíveis medidas do governo Trump. Os Estados Unidos, em parte, né, a economia está muito forte, né, e a gente pode ver isso na prova pelo payroll. Pegar o payroll que tivemos aí, né, de dezembro, mostrou uma criação de emprego bem acima das expectativas, né, e também uma redução da taxa de desemprego. Ou seja, é um ponto que mostra que esse mercado de trabalho é resiliente, né, é um dos pontos que o Fed analisa muito, né, para tomada de decisão de juros. Tivemos aí, semana passada, né, tanto os dados de inflação, o CPI e o PPI, que é o índice de produtores, também, em parte, em linha com as expectativas, então trouxeram um pouco de alívio, né, para os mercados, mas o mercado de trabalho continua muito forte e a gente tem um governo novo, né, que está iniciando agora, né, já falando muito em fortalecimento da indústria, né, em possíveis barreiras tarifárias, né, no comércio internacional, e a gente sabe o quanto isso pode ser impactante, né, para o mundo, né. O Brasil também está no meio disso, acho que alguns setores podem até se beneficiar, né, porque tem uma relação muito forte, né, com os Estados Unidos, mas empresas exportadoras, principalmente, a gente vê com bastante preocupação, né. Então, a gente sabe que o Trump já vem tomando algumas medidas, né, o mercado vem, em parte, absorvendo isso. Os Estados Unidos, né, começou um processo de corte de juros no ano passado, hoje os Fed Funds, né, apontam praticamente quase 100%, né, talvez na reunião de janeiro agora o Fed não efetuar cortes de juros, porque muitas vezes você vê, mesmo com uma inflação em linha, mas um mercado de trabalho muito forte, um possível, né, protecionismo, né, na economia americana realizado pelo governo, por Trump, a gente sabe que isso pode impactar muitos níveis de inflação nos Estados Unidos, né, e talvez isso muda toda a diretriz de juros, né, na economia. Mas eu acredito que os resultados, né, agora, os corporativos americanos, que a gente tem visto das empresas, das companhias, resultados bons, né, acima das expectativas, né, e acho que é uma economia muito forte, os investidores todos no mundo, né, olhando muito ainda para o S&P 500, apesar da valorização que teve toda no ano passado, mas eu acho que agora é um pouco cedo ainda, mas claro, vamos ter bastante volatilidade nesse semestre, né, principalmente com as primeiras medidas que o Trump vai anunciar, eu digo, em relação ao comércio internacional, barreiras e um foco muito grande na China, né, que aí eu acho que também tem um outro ponto que impacta, né, os mercados na cadeia de suprimentos global. Ô, Gustavo, importante você destacar essa China, né? Porque tem muita expectativa sobre guerra comercial, se vem tarifa, se não vem tarifa. Trump já falando, não, a gente vai verificar se realmente, né, vão ser impostas as tarifas ou se vai ser algo mais gradual. A China falando que quer trabalhar conjuntamente ali, até não quer se indispor tanto com os Estados Unidos nesse primeiro momento, mas claro que qualquer tipo de guerra comercial, qualquer tipo de beligerância, né, entre os países pode acabar trazendo algum tipo de impacto ou reflexo por aqui também. Como que está essa percepção, né? O Brasil pode se sair bem, o Brasil pode encontrar oportunidades tanto com os Estados Unidos quanto com China
em determinados aspectos, caso haja qualquer tipo de força maior em relação a essa questão das tarifas, em relação a essa guerra comercial Estados Unidos e China? É só ressaltar que a guerra comercial, essas barreiras, enfim, ninguém está ganhando, né? Muito, né? Então, duas grandes economias, né? A preocupação que se tem muito é com a China. A China vive um problema nos últimos anos na construção civil, principalmente a crise imobiliária, que ora ganha força, ora perde força, né? A gente sabe que tem uma crise muito forte, a gente sabe o quanto a construção civil é importante, né, para a atividade econômica da China. A China reportou ali dados do PIB agora, né, batendo aquela meta do governo de 5%, mostrou até dados melhores, né, também em dezembro de varejo, dados de crescimento da indústria, trouxeram um pouco de alívio, né, contribuíram muito agora, né, para essa alta do minério de ferro em janeiro. Mas, claro, essas barreiras comerciais, as possíveis barreiras, né, contra o governo chinês também terão retaliações, né? Então, a gente vê isso com bastante preocupação, né? A gente pode ver que praticamente o PIB da China, se a gente for observar, foi sustentado muito em cima de exportações, e a gente viu principalmente em dezembro, né, uma melhora até, como eu falei, significativa do minério de ferro, mas vamos dizer, no otimismo, enfim, da demanda das fábricas aumentou, mas muitas vezes, muitas fábricas antecipando produção, né, com medo de possíveis barreiras agora, né, a partir de hoje, que o Trump possa colocar contra o mercado. Então, aí, na minha opinião, eu acho que a China, no ano passado, demorou, né, fez alguns incentivos, demorou muito para incentivar o mercado, coisa que ela precisa fazer, e eu acredito que nesse primeiro semestre ela vai intensificar isso, né? Então, é um campo bastante de certeza, né? Acho que o Brasil, né, ele exporta, ele tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos, com China, né, com a Ásia também, no geral, mas hoje grandes empresas do Brasil, né, temos que lembrar que o nosso minério de ferro, né, parte da nossa produção é exportada para a China. Nós temos grandes empresas aqui de celulose que também têm uma relação muito forte, empresas de proteínas, frigoríficos, né? Então, em parte, ainda é um pouco cedo ainda para avaliar, né? A gente vê que o mercado muitas vezes trabalha com isso. Semana passada nós tivemos, né, muita volatilidade, alguns períodos ali, alguns dias, né, no mercado, muitas vezes, né, um possível abrandamento de algumas tarifas, né, por parte do governo americano. Ora isso ganha força, então a gente vê que os mercados ficam cautelosos, mais nervosos, né? Mas eu acho que o Brasil, enfim, tem uma relação comercial boa com a China, com os Estados Unidos, mas, claro, né, barreiras tarifárias podem impactar globalmente, né, a cadeia de suprimentos global, e China, a gente sabe que ela tem uma necessidade muito de crescimento esse ano, né, e é muito pautada em cima da sua exportação. Então, isso é um campo de bastante preocupação que a gente vê, né, essa possível guerra comercial. Maravilha. Gustavo, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade para bater esse papo aqui com a nossa audiência. Um ótimo dia para você e até uma próxima. Legal, Felipe. Obrigado. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Conversei aqui com Gustavo Bertotti, head de renda variável na Fami Capital, trazendo visões importantes aí para o cenário, para o nosso mercado, principalmente diante de toda a expectativa com essa primeira semana, esses primeiros dias aí de Donald Trump no poder e, claro, como que repercutimos toda essa movimentação aqui no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na programação. Continue com a gente, 2 minutinhos estamos de volta.